Felizmente, a imprensa no Brasil tem evoluído muito, em parte pela concorrência com a mídia alternativa e também pela uma facilidade de acesso às informações. Aqui no Paraná, o jornal A Gazeta do Povo tem feito um trabalho excelente, né? E deve, com o tempo, trazer efeitos que nos interessam bastante. Mas hoje, uma questão que chama a atenção é esse da mortalidade no trânsito aqui no Brasil. Isso vale para as rodovias, vale para as cidades, né? Ainda uns 3 ou 4 anos atrás, eu ouvi que 52% das pessoas atropeladas e mortas na cidade de São Paulo eram pessoas idosas. Por quê? Porque as pessoas não respeitam o trânsito, né? Um amigo meu, deficiente visual, mora perto do Instituto Paranaense dos Cegos, tem falado aí das dificuldades dele e do desrespeito dos motoristas, mesmo diante da percepção das dificuldades que ele tem. Então aqui está uma questão importante, né? A educação. O problema é que a educação não vem apenas da escola, é da casa, é o exemplo dos pais, é a maneira de agir. A gente nota num ambiente mais rústico, muitas vezes ainda um comportamento violento, né? Em que prevalece a riqueza, o fato do indivíduo ser rico e poder fazer o que bem entende. Então, a questão da segurança no trânsito, ela passa por uma série de fatores que nós temos que ponderar, né? Lamentavelmente, a questão dos radares, né, o problema dos radares acabou inibindo uma coisa que poderia e que estava fazendo efeito, por exemplo, aqui em Curitiba. O escândalo tem um lado bom, porque mostrou aí que, infelizmente, há necessidade de corrigir algumas coisas, mas teve o lado negativo de prejudicar uma ferramenta poderosa no controle dos excessos. Porque não se iludam, educação é importante, mas punição também. Se vocês olharem a legislação de trânsito nos países aí que eles elogiam, vocês vão ver que as penas são aplicadas de imediato e duríssimas. Aqui a punição ao motorista é, de modo geral, simbólica, a menos que ele seja uma pessoa humilde. Aí é fácil até de encontrá-lo na cadeia, porque não tem como se defender. Nós precisamos avançar nessa questão do uso do automóvel, né? Ainda mais em cidades onde as calçadas servem para tudo, menos para o pedestre. As faixas de trânsito são mal colocadas, ruins. A sinalização você tem que andar de binóculo para ver no outro lado da rua se o sinal está verde ou vermelho, se a rua for larga. Então, há uma incoerência muito grande, há uma falta de engenharia nessa área. Não é por falta de profissionais, não. No caso de Curitiba,
Nós temos excelentes profissionais, dentro e fora da prefeitura. É mais uma questão de gerência técnica. Como, infelizmente, os cargos de gerência são por indicação política, principalmente agora, onde há um loteamento do poder, e só por sorte é que a gente terá um comando eficaz. E isso é muito ruim, isso mata a gente. Essa irresponsabilidade, ela é criminosa, ela significa o assassinato de brasileiros e o aumento do número das pessoas com deficiência. E, ainda por luxo, o abandono da hipótese de caminhar, de andar pela cidade. Se quiser caminhar, vai andar no Parque Barigui. Com cuidado para não ser atropelado por um ciclista, que às vezes passa raspando a gente em alta velocidade. Então, meus amigos, esse problema que a Gazeta do Povo levanta, né, merece uma análise de todos nós, porque quem será a próxima vítima? Né? A gente nunca sabe, mas poderá ser uma pessoa muito próxima da gente, senão nós mesmos. Quer dizer, nós estamos aqui, até de acordo com piores do que o Brasil, estão a Venezuela, El Salvador, Rússia, Cazaquistão, San Marino, Belize, Bahamas, Bermudas e Ucrânia. Né? Coincidência de alguns países que eram do bloco soviético e que agora estão aí, vamos dizer assim, no desvario de uma liberdade para a qual não foram treinados, né? E país como a Venezuela, que optou pelo automóvel, pela abundância do petróleo, né? Então, é uma posição vergonhosa. E por que nós ficamos assim, né? Aqui dá o exemplo dos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos, se o pedestre coloca o pé na via, os carros param imediatamente. E isso ocorre há 30, 40 anos completo. Por quê? Bem, antigamente os americanos até condenavam à morte o motorista que atropelava. Aos poucos eles vão aprimorando a legislação em relação ao trânsito e evitando esses excessos de punição. Mas é uma coisa que precisamos, vamos dizer assim, avançar, né? Principalmente em relação à garotada que vem por aí. O sistema viário, né? O problema até passa a ser absurdo, como a gente vê aí a interrupção da duplicação da rodovia para São Paulo, né? Uma obra que se arrasta por décadas. Quem é de fato que não quer que essa duplicação aconteça? Né? Então, por causa de desculpas ambientais, centenas de pessoas perdem a vida todo ano entre São Paulo e Rio Grande do Sul. Agora, é evidente, a educação é fundamental, e aqui até cita alguns dados em relação a estados menos desenvolvidos do Brasil. Mas isso não é desculpa para a nossa situação. Nós simplesmente precisamos tornar o trânsito mais seguro.